Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Se Liga na História. Imagine uma época ancestral, um mundo sem templos, sem padres e sem livros sagrados como os conhecemos hoje. Em vez disso, era um mundo onde o sagrado pulsava em toda parte, nas montanhas imponentes, nos rios sinuosos, nos ossos dos animais e principalmente nas mãos de homens e mulheres especiais. Os xamãs, conhecidos como Wu. Na China pré-histórica, muito antes de Confúcio ou de Lao Tse, a espiritualidade era uma experiência direta e visceral. Era mediada pela música, pela dança e por misteriosos objetos de jade, como os discos Bi e os tubos Kong, que conectavam o céu e a terra. Essa tradição, que chamamos de xamanismo, é a raiz mais profunda e antiga da civilização chinesa, uma herança que floresceu em culturas como Hongshan e Liangzhu. Hoje, a gente vai viajar milhares de anos no tempo para entender como esses primeiros sacerdotes e suas práticas visionárias moldaram a alma da China. Vamos nessa! Na China antiga, os guias espirituais, os mediadores entre o visível e o invisível, eram conhecidos como Wu. O próprio ideograma chinês para Wu é uma imagem poderosa. Representa duas pessoas dançando ao redor de um pilar central que une o céu e a terra. Os Wu não eram apenas curandeiros ou feiticeiros. Eram os arquitetos do sagrado, os intermediários oficiais entre a comunidade humana e o vasto e imprevisível mundo dos espíritos. Embora o termo seja neutro, muitas das primeiras figuras xamânicas eram mulheres, detentoras de um poder espiritual fundamental na sociedade. Sua comunicação não era abstrata, era vital. Eles dialogavam com os espíritos dos ancestrais, buscando conselho e apaziguamento. Negociavam com as forças da natureza, os deuses das montanhas e dos rios, para garantir a chuva, a fertilidade da terra e a segurança contra desastres. Durante o longo período neolítico, essa espiritualidade era profundamente pessoal e disseminada. Acredita-se que cada clã, cada família, tinha seu próprio xamã, tecendo uma rede de práticas espirituais que permeava o cotidiano. Suas funções eram múltiplas e essenciais para a sobrevivência do grupo. Eles eram os médicos da alma e do corpo, curando doenças que se acreditava serem causadas por espíritos malignos ou ancestrais descontentes. Eram os engenheiros espirituais, garantindo boas colheitas através de rituais. Realizavam exorcismos para purificar espaços e pessoas. E talvez sua função mais famosa eram os videntes, capazes de prever o futuro. Para alcançar esses feitos, os Wu empregavam um arsenal de técnicas psicofísicas. As danças estáticas, muitas vezes imitando os movimentos de animais, eram um veículo para o transe. A música, com tambores e flautas, criava paisagens sonoras hipnóticas que alteravam a consciência. E, crucialmente, praticavam a escapulimância, a leitura de rachaduras em ossos de animais e cascos de tartaruga aquecidos no fogo. Esta técnica, nascida no seio do xamanismo popular, seria mais tarde monopolizada e formalizada, tornando-se a adivinhação real da dinastia Shang. Uma característica fundamental do xamanismo Wu era a capacidade de se conectar com o mundo animal, de se transformar e viajar através dele. Os xamãs acreditavam que suas almas podiam assumir a forma de pássaros para voar até os céus e consultar os deuses, ou de poderosos ursos e tigres para viajar pelo submundo e resgatar almas perdidas. Os animais não eram apenas símbolos, eram guias, aliados e veículos indispensáveis nas suas jornadas espirituais. A arqueologia moderna nos oferece janelas fascinantes para esse mundo perdido. No sítio de Jiahu, datado de 9.000 anos atrás, foram encontradas flautas primorosamente feitas de ossos de asa de garça, capazes de produzir escalas musicais complexas. A música não era entretenimento, era uma tecnologia espiritual. O som era a ponte vibracional usada para induzir estados alterados de consciência,
para chamar os espíritos e para guiar a alma do xamã em sua viagem entre os mundos. Mas se a música era a ponte, o material xamânico por excelência, a substância que conectava o céu e a terra, era o jade. Nas culturas neolíticas de Hongshan e Liangzhu, o jade era muito mais que um adorno. Era imbuído de poder protetor e espiritual. Os enigmáticos dragões porco, ou Zulong, eram frequentemente colocados sobre o peito dos mortos, agindo como guardiões da alma em sua perigosa jornada póstuma. Os discos Bi, circulares, e os tubos Kong, quadrados por fora e redondos por dentro, eram instrumentos rituais que materializavam a cosmologia xamânica. O círculo representava o céu, infinito e celestial. O quadrado representava a terra, estável e delimitada. Juntos, eles eram um diagrama do cosmos. Os xamãs usavam esses objetos de jade para canalizar energias, para invocar as divindades, para subir ao céu e descer à terra, atuando como o eixo do mundo. Os Kong, muitas vezes decorados com rostos estilizados de monstros ou divindades, não eram apenas representações. Acreditava-se que eles continham a essência dos próprios espíritos auxiliares do xamã, tornando-se fontes de poder. Pequenos anéis e pingentes de jade eram usados nas orelhas, pulsos e tornozelos. Durante as danças rituais, eles tilintavam, criando uma trilha sonora sagrada que acompanhava o som das flautas e tambores, tecendo um feitiço audiovisual completo. Olhando para esses artefatos, percebemos que o xamanismo neolítico já continha o germe de todos os grandes símbolos que viriam a povoar a arte, a filosofia e a religião chinesa por milênios. O dragão, que milênios depois se tornaria o símbolo máximo do poder imperial, aparece aqui em sua forma primordial. O dragão porco, uma criatura ctônica, ligada à terra e à água, um protetor espiritual que guardava os mortos. O pássaro, especialmente a garça e a ave de rapina, era o mensageiro dos céus, o alter ego alado do xamã, o veículo que transportava sua alma para o reino dos deuses. Central para a sua prática era a crença na transformação animal, uma experiência espiritual profunda. Durante o transe induzido pela dança e pela música, o xamã sentia que seu espírito deixava o corpo físico e assumia a forma de um animal poderoso, um urso para descer à terra, um tigre para lutar contra demônios, uma garça para voar aos céus, e assim viajar para outros mundos. Essas experiências estáticas não eram delírios, mas a base para a compreensão do cosmos. O universo era visto como um lugar vivo, povoado por uma miríade de espíritos animais e ancestrais com os quais era não apenas possível, mas necessário, negociar para manter a harmonia. Com o tempo, esse xamanismo neolítico, descentralizado e familiar, começa a ser transformado e apropriado pelo poder emergente do Estado. Na dinastia Shang, o rei assume o papel de xamã supremo. Ele se torna o único intermediário legítimo, o único com autoridade para interpretar os ossos oraculares e se comunicar com o ancestral divino supremo, Shangdi. A comunicação com o sagrado, que antes era de todos, vira o privilégio e a ferramenta de poder de um só. Mas o xamanismo não desapareceu. Pelo contrário, suas práticas e sua visão de mundo foram absorvidas, reconfiguradas e transformadas, sobrevivendo de inúmeras formas. A crença fundamental de que as doenças eram causadas por desequilíbrios energéticos ou por influências espirituais nefastas deu origem a sofisticados sistemas de cura. A acupuntura, que busca reequilibrar o fluxo de Qi, energia vital, através de meridianos no corpo, e a moxabustão, que aplica o calor da erva artemísia em pontos específicos, são herdeiras diretas dessa visão xamânica que não separa corpo, mente e espírito. O culto aos ancestrais, que se tornaria um dos pilares da civilização e da ética social chinesa, é uma herança direta dessa prática. A ideia de que os mortos continuam a influenciar o mundo dos vivos
e que precisam ser honrados, consultados e apaziguados, nasceu nos rituais xamânicos. A própria cosmologia chinesa, com sua complexa interação entre Yin e Yang, a teoria dos 5 elementos e a busca incessante pela harmonia entre céu, terra e humanidade, tem suas raízes profundas nas tentativas xamânicas de entender, mapear e influenciar as forças invisíveis do universo. O taoísmo, com seus magos, alquimistas e a busca pela imortalidade, e até mesmo o confucionismo, com sua ênfase nos rituais corretos e na manutenção da ordem cósmica, beberam abundantemente dessa fonte primitiva. A semente plantada pelos anônimos xamãs do Neolítico germinou, floresceu e deu frutos que alimentaram toda a história espiritual e filosófica da China. O xamanismo na China pré-histórica não foi uma religião organizada, com dogmas e templos rígidos. Foi uma experiência viva, uma jornada pessoal e comunitária, uma forma de se relacionar com o mundo que colocava o ser humano em diálogo constante com o sagrado. Uma espiritualidade sentida no corpo e na alma, não apenas lida em textos. Através da música do jade, do transe e dos ossos que falavam, os primeiros chineses construíram as bases de uma visão de mundo que, transformada, ainda nos fascina. Os ecos dessa herança ressoam até hoje, influenciando o desenvolvimento posterior do taoísmo, da medicina tradicional chinesa e da própria filosofia. Eles nos lembram que a espiritualidade é tão antiga quanto a humanidade, uma busca incessante por conexão e significado. Se você gostou de conhecer as raízes xamânicas da China, deixa aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios sobre as origens das crenças humanas. Sua participação é fundamental para continuarmos essa jornada. Me conta nos comentários o que você achou mais fascinante nessa conexão entre xamãs, jade e ancestrais. Você acha que ainda existe algo de xamânico na nossa cultura hoje? Talvez em práticas de bem-estar ou na busca por uma conexão mais profunda com a natureza? Vou adorar ler sua opinião. Compartilha esse vídeo com a galera que ama história e espiritualidade. Obrigado por sua companhia nesta viagem ao passado. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!